Lá se vão alguns meses em que os fundos imobiliários de papel, majoritariamente indexado à inflação, em que você investe, estão pagando dividendos menores do que estavam pagando há algum tempo atrás. Por que será que isso está acontecendo e quando eles vão voltar a pagar aqueles dividendos que eu sei que você está com saudade? Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários na Speech, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que está causando esta diminuição desses dividendos por movimento de inflação, porque existem alguns fundos aí que estão pagando menos por conta de eventos de inadimplência. Isso a gente fala em outro vídeo. Hoje a gente vai focar especificamente nos eventos de inflação. Então vem comigo. Hoje eu trouxe computador porque eu montei uma tabelinha que eu tenho certeza que observando esta tabelinha o conceito vai ficar mais claro na sua cabeça. E aí depois disso a gente vai dar uma olhadinha a materialização do que eu quero te mostrar que está nesta tabela lá nos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários de papel. Então vamos lá. Aqui do lado esquerdo na nossa tabela, eu coloquei duas colunas para tratar de mês. Um eu chamei de base e a outra impacto renda. Base é o mês da ocorrência do IPCA. Então o IPCA lá de outubro de 2022 foi divulgado em novembro, ele foi 0,59%. Mas o IPCA do mês, ele não impacta a renda do fundo imobiliário naquele próprio mês. O impacto normalmente ocorre de 2 a 3 meses adiante. Isso vai depender de qual é o cronograma de pagamento de cada operação de CRI. Tem CRI que vai pagar a parcela para os credores no dia 5, no dia 10, no dia 15, no dia 20. Cada CRI tem o seu cronograma e estas mudanças vão acabar impactando ou daqui a 2 meses ou daqui a 3 meses. Primeira coisa que você tem que ter em mente é, não é no próprio mês, é de 2 a 3 meses, tá bom? Nesta outra coluna que eu chamei de impacto renda, eu digo quando deveríamos enxergar o efeito daquele IPCA no nosso dividendo. Então, outubro de 22 deveria ser em dezembro do próprio ano ou janeiro de 23. Fevereiro de 23, ou em abril, ou em maio. Junho de 23, guardem essa data, ou em agosto, ou em setembro. E assim por diante. Todos os dados que estão aqui são os dados oficiais de inflação, pegamos lá no IBGE. Então, todos os meses estão aqui. Só que o CRI, que é IPCA+, ele não te paga só a inflação, ele te paga IPCA mais uma taxa. E aí, conforme mais risco de crédito existe naquele CRI, maior é essa taxa adicional. Então, o IPCA, se ele for de baixo risco de crédito, médio risco de crédito ou alto risco de crédito, o IPCA vai ser pago. E aí, essa taxa adicional, ela vai crescer quanto maior o risco de crédito. Nesta coluna aqui, a coluna G, que tem HG, High Grade, os melhores riscos de crédito, maior qualidade do risco de crédito. É mais difícil do devedor ficar inadimplente, as garantias são super robustas, de qualidade. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal em que a gente destrincha fundos de papel e eu mostro para vocês, né, como é que funciona essas questões de classificação. Bem, no High Grade, a gente observa hoje, a gente está gravando este vídeo na primeira quinzena de novembro de 2023. Então, você olha lá nas carteiras, High Grade, tá pagando ali IPCA mais 7% ao ano. IPCA mais 7% ao ano. Middle Risk, o MR, risco intermediário, IPCA mais 10, você encontra? 9,5, encontra 9. E High Yield, IPCA mais 12, IPCA mais 13, IPCA mais 15. Tem. Se abrir as carteiras dos fundos de CRI High Yield, vai ter operação lá IPCA mais 15, IPCA mais 12 e você vai ver. Coloquei aqui e embaixo eu fui colocando quanto seria este valor ao mês. É 7% ao ano? Ao mês, 0,57. 10% ao ano, 0,80 todos os meses. 12% ao ano, 0,95. Então, este high grade vai pegar o IPCA, mas ele virou o quê? A renda dele, que é essa daqui, ó, a renda no mês, igual 1,16. De onde saiu esse 1,16? É o 0,59 com 0,57. E o high yield? 1,54 é o 0,59 com 0,95. O que é importante aqui? Dois fatores. Primeiro, já falei para você, o mês de impacto na
renda. Este IPCA de outubro, que foi 0,59, ele foi impactar a renda do fundo lá em dezembro ou em janeiro, seja ele high grade, middle risk ou high yield. Note que interessante, neste caso aqui, vamos pegar este primeiro exemplo, em que o IPCA foi 0,59. No high grade, praticamente metade ficou IPCA e o componente pré-fixado, que era 7% ao ano. Praticamente iguais. Metade da renda veio do IPCA, metade do componente pré-fixado. Já no high yield, que foi 1,54, deu mais ou menos 60% vindo do pré-fixado, 40%, até um pouquinho menos, né, vindo do IPCA. Ou seja, o high yield, como a parte pré-fixada é maior, quando a inflação vai sofrendo, vai diminuindo, o impacto total na renda, ele vai machucar menos. Por quê? Porque ele tem um componente pré-fixado mais forte. Por quê? Porque eu estou assumindo mais risco de crédito, não tem almoço grátis no mercado. Agora, veja que interessante. Em junho deste ano, nós tivemos um IPCA negativo, menos 0,08. Quase 0 a 0. Quando você vai fazer o combo da renda, aqui é negativo, mas você tem um componente pré-fixado, então ele ficou aqui perto de 0,5% ao ano. Menos da metade do que ele foi lá em dezembro ou janeiro, quando ele pegou esse impacto desse IPCA de 0,59. Quando eu olho para o high yield, daria um 0,87. É mais do que a metade. Ele sofre também. Só que ele preservou uma fatia maior do rendimento em relação ao que a gente tinha no comecinho do ano, final do ano passado, começo desse ano. Por quê? Porque a fatia pré-fixada dele é maior. Então o IPCA pesa menos no rendimento como um todo. No high grade, o IPCA pesa mais do que lá no high yield e no middle risk. Tudo isso para te dizer que nessa parte finalzinha aqui em azul, eu peguei esse rendimento mensal e anualizei. Então, o high grade, ele chegou a gerar de renda quase 15% ao ano. Isso aqui é outro fator importante. Quando você pegasse esse IPCA aqui, ó, se ele ficasse todo mês fosse 0,59, 0,59, 0,59. Como ele tem essa fatia de 7% ao ano, daria praticamente 15% ao ano. Só que isso aqui é bruto, gente. Isso aqui é só a receita dos CRIs. Você tem as despesas do fundo, hein? Taxa de administração, eventualmente pode ter taxa de performance. Então não é que isso daqui vai te virar o dividendo. O dividendo é depois das despesas. Aqui a gente está olhando apenas para a receita. Mas você já tem uma ideia aqui. Taxa de administração e os outros custos comerem ali 1% ao ano, você já tira aqui mais ou menos 1%, 1,5% ao ano. Você já tem uma ideia de quanto seria o dividend yield. O middle risk aqui 18, o high yield perto de 20. Só que a inflação não ia ficar em 0,60 ao mês. Por quê? Porque essa inflação de 0,60 ao mês, gente, é como se o IPCA fosse mais de 7% ao ano. A nossa beta está com o IPCA abaixo de 4% ao ano. O que a gente vai ter que buscar é menor do que 4% ao ano. Não faz sentido. Por isso que o Banco Central começou a subir juros, para poder esfriar a economia e esse IPCA ir para baixo. Aí a gente começou a ver esse IPCA a cair. Conforme esse IPCA foi caindo, olha aqui o que aconteceu. Ó. Quando a gente olha o IPCA de maio, que foi 0,23, que já começou a impactar no segundo semestre os dividendos, julho e agosto, a gente já viu a renda total vir para um anualizado inferior a 10% ao ano. A renda gerada com as receitas. Ainda tem as despesas, né? O dividend yield ia vir para baixo disso. Aí pegou aquele mês mais duro e aí depois o IPCA voltou a subir um pouquinho. Só que ele sobe, mas ainda está num patamar baixo. A gente está falando de um ritmo onde a inflação é mais ou menos 3% ao ano, que é inferior à nossa meta de hoje. Então, a política monetária colocou o nosso IPCA bem baixinho, por quê? Porque ela foi bem restritiva. Historicamente, os meses de final de ano, a gente enxerga um IPCA um pouco maior. Tudo isso para te dizer que as medições de novembro e de dezembro de 23 do IPCA tendem a ser maiores, só que elas vão impactar os dividendos dos fundos imobiliários a partir de janeiro e fevereiro de 24, que vai ser quando a gente vai observar esses dividendos dos high grades voltarem ali para 1% ao mês. Ah, Ricardo, mas o meu tá pagando isso, porque talvez a cota esteja tão descontada no mercado secundário que o preço de mercado ajustou. Mas a patrimonial, ele não tá pagando isso. A patrimonial, por conta do desconto, ele deve estar pagando 0,80, 0,85. A gente vai observar ele mais para perto ali de 1%, conforme esse IPCA subir mais um pouquinho, que é o que normalmente
geralmente acontece nas medições de final de ano. Então é para eu ficar de fora de fundo de papel desse cenário, indexado à inflação, a gente não está falando indexado à CDI, é só indexado à inflação aqui. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que o fundo de papel indexado à inflação, ele está cumprindo com aquilo que ele se predispõe. É te entregar a inflação mais uma taxa, seja qual for a inflação. Quando a inflação for 10% ao ano, ele vai te fazer isso. Quando a inflação for 3% ao ano, ele vai te fazer isso. Você tem que ter consciência que esta é a função dele e assim ele vai se comportar na sua carteira e você precisa ter uma fatia do seu patrimônio em fundos imobiliários exposto a isso. Olha, vem comigo e veja o reflexo deste PCA lá no fluxo de caixa dos fundos de papel. Vamos começar com o KNP da Kinea, que é um fundo por inflação. Só tem inflação, só tem IPCA aqui. Basicamente é só IPCA. Um pouquinho de caixa ali, mas é basicamente IPCA. O que eu quero mostrar para você? Note que em dezembro o resultado de CRI dele foi 50 milhões. 50 aqui que ele chamou, certo? Certo. Ocorre que lá em maio isso foi 100. Olha, caiu pela metade. Lá em maio isso foi 100. Em maio, a gente tá falando que ele pegou este PCA aqui lá de março, ó, um 0,70 mais ou menos. Agora, em setembro, ele pegou o quê? Ele pegou esse PCA de julho, um 0,12 mais ou menos. Olha o de agosto aqui que foi o menor, 42. Guarde, agosto. Agosto ele pegou quem? Ó, agosto. Ele pegou o de junho, que foi aquele menor, o negativo. A expectativa é que agora ele vai recuperando um pouco mais, se a gente tivesse essa inflação um pouco para cima. Ah, Ricardo, então eu tenho que torcer para ter mais inflação? Não, você tem que torcer para ter a inflação em que a gente está buscando na meta. Porque se tiver mais inflação, ele vai pagar mais? Se o devedor ficar adimplente, o nosso cenário básico é o devedor vai pagar. Mas se a inflação for muito alta, você vai estrangulando o devedor. Melhor qualidade de risco de crédito, mais difícil ele não pagar. Mas inflação alta demais, além de tudo, prejudica o resto da tua carteira de investimento. Note isso. Conforme o IPCA foi caindo, isso foi aparecendo aqui no resultado. Por isso que ele foi pagando menos. Então, não é incompetência do gestor, não é que a carteira ficou inadimplente, neste caso aqui não, do KNP. É simplesmente reflexo do cenário de inflação. Tem um outro relatório que eu acho muito mais legal exibir isso, que é o do RBRR. Porque a turma da RBR, ela pega aquele resultado do CRI, que a Kinea mostra, que tá tudo lá dentro. A fatia, ó, aqui tá a inflação e a fatia que é pré-fixada. IPCA mais alguma coisa, tá tudo aqui. O pessoal da RBR divide. O juro tá aqui em cima e a fatia que é a inflação tá aqui embaixo. Ó, correção monetária dos CRIs, é inflação. Olha em agosto aqui, ó, foi negativo. Por que foi negativo? Mais uma vez, em agosto nós tivemos o reflexo do IPCA de junho que foi negativo, com a devida defasagem. Então, quando você olhava o fluxo de caixa de junho, você não estava vendo esse IPCA negativo ainda. Ele apareceu depois. Sabendo disso, não é para você ficar comprando e vendendo para fugir de um IPCA mais baixo e comprar quando você sabe que vai pegar aquele IPCA que foi mais alto. É simplesmente para você compreender o movimento do IPCA ali no dividendo do teu fundo de papel. E se o mercado abrir uma janela de oportunidade, você olha para tua carteira, estou precisando mais de fundo de papel, olha que interessante. O mercado não entendeu que o dividendo caiu por conta de inflação. A turma saiu correndo porque começou a pagar menos, começaram a vender cota, o preço da cota caiu. Você entendeu o que aconteceu. Você sabe quando vai normalizar, esse dividendo vai subir também. O PCA vai normalizar, o dividendo vai subir. Aí você aproveita esse momento de preços disfuncionais no mercado e melhora a tua carteira de fundo de papel comprando bons fundos com preço barato. Em setembro, já foi para cima. Por quê? Em setembro ele pegou quem? Esse PCA de 0,12. E a tendência aqui é que ele venha refletir nesses próximos aqui, que estão praticamente iguais, 0,23, 0,26, 0,24, praticamente igual. Mais uma vez, novembro e dezembro a gente espera que suba um pouquinho mais. É sazonal, final de ano a gente tem um pouquinho mais de inflação. Aí isso vai ecoar a partir de janeiro, fevereiro, nos dividendos dos fundos imobiliários. Quando eu pego o RBRY, que é a versão um pouco mais apimentada, com um pouco mais de risco da RBR, a gente observa movimento parecido, ó, tá vendo aqui, ó, negativo em agosto, positivo em julho. Só que a fatia de juros aqui é maior. Por quê? Porque é um fundo mais apimentado, né? Ele tem um pouco mais de risco. O RR, ele tem mais qualidade de risco de crédito, então ele é mais defensivo. Pessoal, conteúdo de hoje que eu quero que você carregue é isso. É saber que o IPCA que foi divulgado não vai impactar o dividendo do seu mês, vai impactar 2 a 3 meses adiante. E aí você vai controlando a sua carteira, dosando
aumentando a quantidade que você acha que tem que ter de fundo de papel indexado à inflação e aproveitando esses momentos que o pessoal fica meio maluco porque, o fundo está caindo, eu vou vender e a cota fica ali mais barata, para melhorar a tua posição com bons fundos de papel em preços interessantes. Coloque no comentário o que você achou desse conteúdo. Se você já sabia dessa defasagem que existe entre o IPCA realizado e o impacto dele ali na renda do fundo, e também aquilo que você quer que a gente crie de conteúdo para você. Algum tema de fundo imobiliário que você esteja sentindo falta? Coloca aí nos comentários que a gente vai tentar atender o seu pedido. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu volto com mais conteúdo de fundos imobiliários. Um grande abraço e até a próxima.